Olha, todos os vídeos que eu solto aqui no canal, todas as análises táticas e técnicas, elas também envolvem a minha própria opinião. Uma opinião particular na qual eu jamais tento ser o dono da razão. Eu não sou dono da verdade, eu sou apenas um analista, um torcedor que assiste o jogo e tenta traduzir para você o que aconteceu dentro de campo e também aproveitando para englobar o que acontece fora dele e poder situar você no momento de cada time para que você entenda o que aconteceu e as consequências do que aconteceu dentro de campo. Sendo assim, eu peço que você fique até o final desse vídeo. Você, torcedor do Goiás, que ama o Esmeraldino, que gosta de verdade do Goiás, você que quer saber o futuro do Goiás, você que quer entender a derrota do Goiás. E você também, torcedor do Furacão, que quer aproveitar mais ainda o êxtase da vitória, uma vitória importantíssima, quase uma conquista de título. Furacão ganhou por 1-0 fora de casa do Goiás, uma vitória numa sequência onde talvez esse seja o jogo mais difícil do Furacão. E essa vitória pode ter consequências catastróficas para o Goiás. Mas é claro que eu vou explicar para vocês tudo o que aconteceu nesse jogo, eu vou explicar como é que o Goiás perdeu e tem um erro crasso, um erro específico, tá? Que vocês vão entender durante a análise e é claro que eu também vou explicar aonde houveram os méritos para a vitória do Furacão. Vou trazer detalhadamente o jogo e as consequências do que aconteceu nesse jogo. Tudo isso depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que não toleram burrice. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader, escalações aqui na tela, e eu peço no comecinho aqui do vídeo que você já deixe seu like aqui embaixo, já chega mandando a sua inscrição também, se você gosta desse tipo de conteúdo, marca o sininho para receber as notificações, compartilha esse vídeo, eu peço que você também clique no botão hypar se ele apareceu para você, tô pedindo aqui no comecinho do vídeo que é para você não esquecer, você já faz logo no comecinho, ajuda demais o trabalho aqui, que é de graça, você acompanha aí na sua casa, livre, leve, solto, e esse pequeno favor que não custa nada rapidinho, me ajuda demais, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas. Escalações na tela, começando pelo Furacão, que vem em uma sequência depois de uma outra sequência. Furacão, que era cotado como o favorito a conquistar a Série B, teve um início de temporada da Série B muito ruim, teve um primeiro turno muito ruim, chegou a brigar na parte de baixo da tabela, mas com uma boa recuperação, inclusive com uma confiança mantida em cima do seu técnico Odair Hellmann, e claro, contratações muito boas, como por exemplo o atacante Viveiros, entre outras, né? O Furacão conseguiu recuperar sua força, vencer uma sequência de 7 jogos, inacreditável uma sequência, mas depois também teve um descenso, né? Começou a perder, empatar alguns jogos e saiu novamente do G4. E vem para essa decisão, sim, decisão. Chegou para essa decisão trazendo Santos no gol, aí trouxe o Benavides como lateral direito e o Léo Derrick como lateral esquerdo. Na zaga, o Teran e o Arthur Dias, meio de campo formado pelo Filipinho, Patrick e Zapelli, no ataque o Mendonça, o Viveiros e o Julimar. Visitando o Goiás. Goiás que conseguiu uma vitória surpreendente, uma vitória de derrubar tabu diante do Criciúma fora de casa. Sua primeira vitória lá no Heriberto Wilson. E isso deu um novo ânimo pro Esmeraldino. E também mudou a característica do futebol do Goiás, que vinha jogando num 4-3-3 engessado. E com o Carille, surpreendentemente, ele muda o esquema tático e coloca um 3-4-3 em campo. E nesse jogo ele veio com o Tadeu no gol, a linha de 3 zagueiros formado pelo Messias, Lucas Ribeiro e Luiz Felipe. Nas laterais, o William Lepo de um lado e o Brian do outro. Detalhe, o Brian é um ala, quase um ponta. Jogava de forma ofensiva, né? E também no meio, Juninho e Rafael Gava. No ataque, o Wellington Matheus por um lado, já pelo outro, e Anselmo Ramon, referência camisa número 9. Então vamos lá, eu vou começar falando com vocês que é o seguinte, esse jogo era de fato uma decisão, então os dois times entraram em campo com essa premissa, entende? Jogar o jogo como se fosse o último jogo do campeonato, e eu sei que isso é uma falácia, muitos times falam isso, muitos técnicos, muitos jogadores falam que é jogo a jogo, que o próximo jogo é o decisivo, blá blá blá, mas nesse jogo, pelo menos no primeiro tempo, isso ficou escancarado. Tivemos um ótimo jogo de futebol, mesmo não tendo gol no primeiro tempo. O Goiás no 3-4-3 ofensivo, num 5-4-1 defensivo. O Atlético Paranaense
também num 3-4-3 defensivamente, aonde o meia, no caso o Filipinho, voltava ali entre os zagueiros, fazendo uma linha de 3, e também era assim que o próprio Furacão saía com a bola, e na parte defensiva, ele também recuava com uma linha de 5. Então eram estilos muito espelhados, muito parecidos. E aí começamos o jogo já mostrando como é uma decisão. O Tadeu já saiu numa bola longa, né, no primeiro toque dele na bola, basicamente no primeiro lance do jogo, ele dá um chutão que a bola quase encobre o Santos. Imagina o primeiro lance do jogo, um gol de goleiro no chutão vindo lá da área. Seria, cara, um golaço inacreditável. Mas o Santos defendeu e mandou para escanteio. E nos primeiros 15 a 20 minutos, o Goiás pressionou da forma que se esperava que ele fizesse jogando na Serrinha. Foi pra cima, usou as deficiências do Furacão e até mesmo o momento ali de desligamento do Furacão, onde ele tava meio desanimado ali no começo, não tão concentrado como poderia ser. E aí teve chances reais de gol no começo do jogo lá. O Jajá perdeu uma grande chance numa finalização em cima do Santos. E eu falo que perdeu, tá? Por mais que haja o mérito do Santos pra fazer essa defesa, ele poderia ter tirado do goleiro, ele chutou em cima do goleiro. E entre outras chances que o Goiás criou ali no comecinho, abafando, saindo pro jogo, marcando a saída de bola, se aproveitando das deficiências e erros do Furacão. Mas o Furacão não ficou restrito à defesa, ele também saía em ataques, principalmente utilizando o bom jogador Viveiros, um centroavante que sabe jogar ali na área, um jogador que tem uma força física relevante, e é um jogador que ganha muito bem as bolas junto à zaga. Inclusive dele saiu uma das chances mais inacreditáveis do jogo, onde depois de ter perdido uma cabeçada, né, ele cabeceou e a bola foi pra fora. Numa outra chegada, num lançamento, ele consegue chegar antes da zaga, finaliza na saída do Tadeu, a bola passa pelo Tadeu, mas aí na sequência a zaga do Goiás consegue tirar. Era um jogo franco, as duas equipes abertas, partindo ao ataque, buscando a vitória, mas vamos lá. Aí agora eu vou começar a falar das coisas específicas, tá? Quando o Goiás começa do jogo do jeito que ele começou, isso tem um preço, tá? Você jogando numa linha de 4 no meio de campo, 3 jogadores ofensivos, 3 jogadores desses 3, 2 de velocidade, sendo o Jajá e o Wellington Matheus, e um outro vindo de trás, como era o caso do William Lepo e do Brian, os dois, cada um em seu respectivo lado, esse volume de jogo, essa velocidade, essa correria, ela gera desgaste físico. E o que aconteceu? Goiás começou muito intenso, utilizando até os lançamentos do Tadeu, e muita velocidade, muita intensidade, muita correria, marcação, pressão, uma coisa que é normal, só que isso cobra seu preço com o passar do tempo. A partir dos 30 minutos do primeiro tempo, o Goiás cansou, Goiás fisicamente se desgastou de tal forma que não conseguia mais imprimir ritmo ofensivo no jogo. E conforme o Furacão organizou a sua própria marcação, onde ele antes tinha deficiências nas costas dos seus laterais, no caso o Léo Derek e o Benavides, conforme ele organizou sua marcação abrindo a zaga, e aí ampliando mais a marcação, com o Filipinho ficando como um primeiro volante, quase como um terceiro zagueiro, e aí você abrindo o Arthur Dias e o Teran para poder fazer as marcações na cobertura, o Atlético Paranaense encaixou sua marcação. E aí com a saída de bola rápida e os lançamentos sendo evitados pelo Furacão, o Goiás ficou sem saída de bola, porque pelo meio o Goiás tinha só o Juninho e o Rafael Gava, que não estavam participando da criação efetivamente. Muito da criação passava pelo Brian, que era um dos jogadores que estavam na lateral do campo. Então quando o Furacão encaixou a marcação a partir dos 30 minutos do primeiro tempo, aproveitando-se até do cansaço do Goiás, que pra mim, escute só, o Goiás correu errado durante o primeiro tempo. E o que eu quero dizer com isso? Que o Goiás se desgastou muito sem tanta necessidade. Ele podia ter cadenciado a bola em alguns momentos que poderia, em vez de acelerar o jogo. Ele poderia ter acelerado em alguns momentos enquanto tentou manter a posse de bola. O Goiás não teve a inteligência de usar a posse de bola a seu favor. Ele cansou com a bola, em vez de cansar o adversário. Resultado, o Furacão começou a ganhar o campo ofensivo. E até o final do primeiro tempo, ele pressionou muito. Tudo bem que foram muitos cruzamentos, muitas bolas alçadas na área ou lançadas em bola rasteira, onde o Tadeu conseguia se sobressair. Mas mesmo assim, era o Furacão quem tinha a bola, e o Goiás, depois dos 30 minutos, perdeu completamente a saída de bola. Não tinha mais por onde jogar, porque assim que o Furacão encaixou sua marcação do meio de campo, e principalmente evitou os lançamentos nas costas dos laterais, o Goiás acabou suas jogadas, não tinha mais o que fazer. Essa era a estratégia do Goiás, jogar em velocidade nas costas dos laterais. Só
essa estratégia, só tinha isso pro Goiás. Resultado, terminou o primeiro tempo com o Furacão melhor na partida e o Goiás completamente encaixotado, quase dentro da sua área, em duas linhas de 5, aliás, duas linhas de uma linha de 5, uma linha de 4, quase duas linhas de 5, até porque o Anselmo Ramon em muitos momentos estava antes da linha da bola, então era quase um 5-5-0 em muitos momentos, todo mundo lá atrás. Viemos para o segundo tempo, e aí não houve mudanças inicialmente nos dois times, só que aí o Furacão voltou fisicamente bem, um time mais postado bem no campo, aproveitando-se do bom momento que teve no final do primeiro tempo, e o Goiás ficou no vestiário. No caso, se não foi o time do Goiás que ficou, o espírito de decisão do Goiás ficou no vestiário, porque começou o jogo e o Furacão aqui, ó, tocando bola, distribuindo bola, tocando aqui e ali, o Goiás caminhando em campo, andando em campo, tanto é que na jogada do gol, o jogador do Furacão, se não me engano era o Patrick, ele recebe a bola entre a linha de marcação completamente desmarcado. E aí, ele faz um passe excelente no meio dos zagueiros, entre o Messias e o Luiz Felipe, se não me engano, na marcação podre do Goiás, uma marcação despreocupada, desatenta, desconcentrada. O Viveiros, que é um excelente atacante, recebe diante do Tadeu e tira dele, fazendo 1-0 para o Furacão, logo de saída, no comecinho do segundo tempo. Não poderia haver um castigo pior para o Goiás, que tinha deixado seu futebol lá nos 30 minutos do primeiro tempo, quando desistiu de tentar alguma coisa a mais. O Goiás não poderia ficar só na correria, não adianta, futebol não premia times que não têm outras válvulas de escape. Você não pode ter só uma única estratégia. E o Carille tem muito disso. Vocês viram quando ele era o técnico do Santos, como ele era um técnico de uma nota só. Ele foi isso o campeonato inteiro. O Santos é que tinha um bom time, que conseguia tirar daquele esquema podre do Carille um bom funcionamento tático ou até mesmo individualidades que ganhavam jogos. O Goiás não tem tanto essa individualidade. O Jajá, que teve oportunidade no primeiro tempo, não aproveitou. E depois, quando houve o gol, aí o Carille foi o Carille de vez. Porque se tem uma coisa que ele fazia muito no Santos, era queimar jogadores da base quando o time estava perdendo. O torcedor do Santos que me acompanha aqui sabe muito bem disso. Quantas vezes ele não colocou o jogador da base para tentar resolver jogos em que estava sendo derrotado. E dessa vez não deu a outra. Ele tira o Brian, que era um bom jogador, poderia estar até desgastado fisicamente, como todo o time estava, e colocou o Antony. Você escutou bem. Ele colocou o Antony para jogar. E aí também fez outras substituições, ali depois junto com o Antony, teve também a entrada do Moraes no lugar do Messias, que saiu muito vaiado, e não me surpreende, tá? Nem falo que foi culpa do próprio Messias sair tão vaiado assim, mas cara, não contribui quando você, no começo do jogo, você fica desconcentrado. Ele e o Luiz Felipe estavam colados no Viveiros. Como é que você deixa um cara receber um passe daquele jeito? Sabe, é um erro crasso. Agora, o principal erro, como eu venho falando pra vocês, é o fato do Goiás não ter tido treinamento pra utilizar o esquema tático que ele estava escalado. O esquema é bom, você jogar num 3-4-3 contra o Furacão e utilizar a correria, a saída de bola nas costas do lateral, é uma boa ideia, só que não pode ficar restrito a isso. E você também não pode forçar o seu time além do que ele é capaz de fazer. O Goiás não poderia ficar naquele ímpeto o tempo todo, porque não tem físico pra isso. O clima em Goiás tá um clima quente, meio abafado, um clima que cansa, desgasta. E o Furacão soube cadenciar o jogo. E conforme o jogo seguiu com a vitória parcial do Furacão, o Atlético Paranaense era melhor. Era um time dominante, defensivamente inclusive. Goiás teve até algumas chances até perigosas. Algumas mudanças curiosas, como por exemplo, teve a entrada ali do Wellington Rato no lugar do próprio Wellington, né, que saiu do jogo, e ele logo se lesionou. Logo no começo, ele deu um chute na lua, a bola caiu quase aqui no meu apartamento, mas na sequência ele se lesionou e teve a entrada do Jean Carlos, que pra mim era a substituição óbvia pro Wellington. Já que você tá querendo usar velocidade, você usa um jogador que tem essa velocidade. E o Jean Carlos era ele, não o Wellington Rato, que deveria ter entrado no lugar do Rafael Gava, que estava totalmente desgastado, precisando voltar pra fazer a marcação. O Furacão teve algumas mudanças, inclusive uma que eu queria até destacar, que foi a entrada do Esquivel no lugar do Léo Derek, e essa mudança foi ruim pro próprio Esquivel, que voltava de lesão, fez ali um pré-aquecimento muito curto e logo que ele entra ele se lesiona de novo, o que eu achei assim
Um absurdo, tá? Foi igual o Rato, só que o Rato não vinha de lesão. O Rato estava bem. Teoricamente estava pronto pra jogar. O Esquivel não, o Esquivel vinha de uma lesão séria até recentemente, e aí agora novamente parece que sente a mesma lesão, não sei, não tenho certeza se é exatamente a mesma lesão, mas acaba sofrendo mais uma vez e acaba deixando o campo pra entrada depois do Léo, que entrou no lugar dele. O Filipinho foi substituído pra entrada do Raul, e teve também a entrada do Aguirre no lugar do Patrick, mais à frente, e o Luiz Fernando, que entrou no lugar do Mendonça, que perdeu um gol feito. E olha, um gol que o Moraes já ia entregando de novo. Novamente o Moraes, que não vem fazendo grandes jogos com a camisa do Goiás, quase que ele entrega a paçoca de novo. E o jogo seguiu com o Furacão tendo chances importantes, tendo chegadas perigosas. O próprio Viveiros teve uma chegada onde ele acaba escorregando, mas ele sairia de cara com o Tadeu, no caso, o Furacão fazendo o mesmo que o próprio Goiás pretendia, que era sair na velocidade em contra-ataque. Quando o Furacão estava ganhando o jogo, ele então se organizou para fazer isso. Antes disso, o Furacão estava sendo um time de controle de bola. Mas no segundo tempo, ganhando o jogo, você pode se dar o luxo de se fechar, organizar sua casinha e deixar o adversário fazer o que ele consegue. Só que o Goiás não é um time de criação de jogadas. Isso já ficou claro. O Anselmo Ramon praticamente não pegou na bola o jogo inteiro. Quando ele teve as pouquíssimas oportunidades, ou ele errou ou ele isolou a bola. E no fim das contas, ninguém se destacou. O Goiás teve um jogo que começou muito bem, teve um começo impetuoso e perdeu por conta disso, porque não soube administrar o seu físico, não soube administrar a sua capacidade de manter-se competitivo por 90 minutos. E não é de hoje, isso já aconteceu em vários jogos do Goiás. E aí, pra piorar, tudo isso aconteceu diante da sua torcida que foi em peso apoiar o Esmeraldino. Torcida que comprou a ideia de não protestar, pelo menos o máximo que podia, né, durante o jogo, tentou apoiar o time os 90 minutos, mas cara, como você apoia se o time não colabora? E aí eu vou falar pra vocês a real, tá? Não vejo só problemas no Carille, no que ele fez, mas eu vejo muito problema também nos próprios jogadores, que não souberam interpretar o momento dentro de campo, não souberam usar de inteligência para jogar o jogo, para poder se preservar, para poder render mais dentro de campo. Até a bola aérea, que eu falei muito aqui em muitos debates, onde o Furacão é deficiente, a gente sabe que o Furacão sofre muitos gols de bola aérea, o Goiás quase não utilizou, até porque só tem um jogador de bola aérea no campo, que é o próprio Anselmo Ramon. Então como é que você joga na bola aérea? Você não pode se aproveitar de uma das maiores deficiências do adversário, porque você não treina pra isso e você não tem time pra isso, entende? Então, cara, é muito problemática essa situação. Com a vitória, o Furacão entra de novo no G4 e mantém o Goiás fora. Esse jogo era o jogo pra vencer, se sustentar no G4, ficar mais tranquilo. Só que o Goiás não soube jogar a decisão tão equilibradamente como o Furacão jogou. Ganhou, mereceu a vitória, poderia até ter conseguido fazer até mais gols pelas oportunidades que criou. O Goiás fez um bom primeiro tempo, até os 30, 35 minutos, e depois não soube jogar a decisão. Resultado, essa derrota coloca o Goiás numa situação complicadíssima, e como eu falei pra vocês, eu ia comentar um pouco sobre as consequências. Por quê? Aí eu falo pra você, torcedor do Goiás. Se o Goiás não subir pra Série A do ano que vem, até por conta das receitas que a Série A fornece, cara, vai ser uma tragédia financeira pro Goiás. A situação financeira do Goiás não é boa, vocês sabem muito bem, você torcedor que acompanha, você torcedor que vê mais de perto, né, a situação esmeraldina. A situação é muito complicada, o Goiás arriscou muito nos seus investimentos e ele precisa urgentemente colher com esse acesso. Se isso não acontecer, olha, eu temo pelo futuro esmeraldino, de verdade. E com relação ao Furacão, agora que volta a pisar no G4, continua sendo um dos grandes favoritos. Não só para brigar pelo acesso, mas também até pelo título, porque os últimos 3 jogos são contra equipes que teoricamente seriam menos complicadas do que seria um Goiás fora de casa. O Furacão tem tudo para chegar com força total para essa reta final da Série B. Agora, eu quero saber de você. O que você achou desse jogo? O que você achou dessa vitória do Furacão? Como é que você viu o comportamento do time fora de casa? Acredita que dá pra brigar pelo título ainda? Mesmo o foco sendo o rebaixamento, mesmo o foco sendo o acesso pra Série A, de fato, mas será que você acredita talvez numa briga pelo título? Ou pra você o acesso é o suficiente? Quero saber a sua opinião sobre o que você achou do jogo, coloca aí nos comentários. Você, torcedor esmeraldino, viu o jogo, estava lá no estádio, você que acompanhou o jogo, o que você achou do Goiás? O que você está achando do trabalho do Carille?
Você viu culpa na derrota do Goiás vindo do técnico? Ou foram jogadores que não souberam colaborar em campo? O que você achou do Esmeraldino nesse jogo? Você viu alguma coisa positiva para tirar dessa partida? Ainda acredita no acesso? Eu quero saber a sua opinião, quero entender de você. O que você achou desse jogo? Coloca aí nos comentários também. A análise desse jogo continua com seu comentário aqui embaixo, beleza? Peço que você deixe seu like, se inscreve no canal, marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo no canal. E eu peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores também recebam essa análise, assim como você. E quando você clicar no like, ou se você arrastar a barrinha ali pro lado da descrição, você pode ver um botão chamado Hypar, ou Hype. Clica nele, é um botão que não aparece para todo mundo e você participa da gamificação da plataforma. Você vai receber notificações conforme você clica nesse botão e ajuda os canais favoritos. Quando você clica lá, você fortalece o nosso trabalho e também aumenta o engajamento. E caso você queira contribuir aqui com o canal, se você valoriza esse trabalho, as análises que são feitas aqui, se você valoriza os vídeos que nós produzimos aqui para o canal, considere se tornar membro do canal e conseguir os benefícios do Gader Futebol Clube. É a partir de apenas R$ 1,99 e você ganha uma série de benefícios. Você entra no grupo do WhatsApp, lá tem notícias 24 horas por dia. Além disso, tem tabela de jogos e esportes, para você saber onde você acompanha seu time favorito, o seu esporte favorito, onde vai passar, o stream, o horário, tudo por lá. Além disso, tem conteúdos exclusivos, antecipados, você tem também figurinhas, memes, piadas, aquilo que você já encontra em grupos de futebol, mas tudo no âmbito esportivo, pois é um lugar que as pessoas se informam, mas também se divertem. E tudo isso a partir de apenas R$ 1,99. Beleza? Eu vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos, um abraço de torcedor para todos vocês.